Muito boa noite a todos. No caso, boa noite para mim, que são 15 para as 10 da noite. No caso, bom dia para vocês, tá? Que estarão assistindo essa aula aí no período da manhã, no período da tarde. Na semana passada, nós trabalhamos, então, com os modelos atômicos de Dalton, Thomson e também o modelo atômico de Rutherford, né? A evolução dos modelos atômicos. Então, só relembrando, o modelo atômico de Dalton é aquele da esferinha, rígida e indivisível, que não tem nenhuma característica elétrica, né? Conhecido então como bola de bilhar. O modelo de Thomson, então, tem uma evolução no qual a partícula é toda positiva, toda cravejada de partículas negativas. Então, houve a descoberta da natureza elétrica do átomo. Ainda era considerado como uma esfera toda cravejada, que ficou conhecida então como o pudim de passas. E depois o modelo atômico de Rutherford, lá de 1911, no qual ele faz um bombeamento com partículas alfa sobre uma fina camada de ouro, né, uma fina folha de ouro, e observa que a grande maioria das partículas alfa atravessa o centro, atinge o alvo no centro, passando diretamente por essa folha de ouro, mostrando então que o núcleo era composto de o átomo era composto de um núcleo pequeno, positivo, onde estava concentrada a sua maior massa, a maior densidade, e os elétrons ficavam girando, então, em torno desse núcleo positivo, tá? Na eletrosfera. Hoje nós iremos trabalhar com o modelo atômico de Bohr, conforme tem aí na apresentação para vocês, ok? Bom, em 1913, o Bohr propôs, então, esse modelo atômico, porque o modelo de Rutherford não conseguia explicar aí os espectros atômicos observados pelos cientistas. O que é o espectro atômico? É como se fosse um código de barras, algumas linhas de luz emitida por um determinado elemento. E cada elemento químico tem uma única característica de faixas de luz da qual ele emite, tá? Então, como se fosse um código de barras do determinado elemento. E aí o Bohr propôs alguns postulados. Postulado, então, é uma afirmação aceita como verdadeira sem qualquer tipo de demonstração. Tá? O que ele disse? Ele disse que os elétrons nos átomos vão se movimentar ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camada ou então chamadas de níveis, ok? Então, cada uma das camadas vai ter uma determinada designação. Então, as camadas mais próximas do núcleo são as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Como se fosse uma cebola. Eu estivesse lá no núcleo da cebola e cada uma dessas conchas que revestem a cebola fosse, então, uma camada. Tá? Existe exatamente 7 camadas. Por quê? Porque se você abrir aqui na tabela periódica que eu estou mostrando para vocês, se vocês contarem os períodos dos elementos que estão deitados, tá? Aqui, ó, período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e período 7. Então é por isso que existem 7 camadas: K, L, M, N, O, P e a camada Q. Tá? Cada uma dessas camadas tem um nível de energia, um valor de energia pré-determinado. Não é permitido que um elétron vá para uma camada intermediária entre duas camadas. Ou ele vai da camada K para a camada L, ou ele vai da camada L para a camada M e assim por diante. Ele não tem como ir da camada K para uma camada intermediária entre a camada K e a camada L, entendeu? Ou ele vai para L ou ele não vai para lugar nenhum. É assim que funciona, tá? Ou seja, não é permitido com que um elétron permaneça entre dois níveis, ok? Então, o elétron pode passar de um nível para o outro de maior energia, desde que ele absorva a energia de forma externa, como, por exemplo, luz ultravioleta, luz visível, e assim, infravermelho e assim por diante, tá? Desculpa aí. O que acontece, então, é uma transição eletrônica entre dois níveis de energia, conforme mostra aqui, ó, a figura A. Tá? Aqui é o núcleo do átomo, então, e cada uma dessas órbitas circulares ao redor desse núcleo são, então, as camadas de
energia, os níveis de energia. Camada K, L, M, N e assim por diante. Tá? Para que um átomo passe de um nível para o outro, ele deve absorver energia. Então aqui ó, ele tem uma energia menor para circundar o átomo, o núcleo, nessa camada K. Para ele para uma camada L, ele tem que absorver energia para percorrer uma maior distância. Tá? Quando ele tem muita energia, né? Ele ganhou essa energia extra, ele não pode ficar com essa energia. Tá? Por quê? Porque ele não pertence a essa camada. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar para a camada K em que ele estava. Para que ele volte para a camada K, ele precisa perder energia. Tá? Então ele precisa emitir energia, como nós. Tá? Se nós ficarmos parados bonitinho, a tendência é que nós não comecemos a suar. Se eu começar a correr dentro da sala de aula ou em qualquer outro lugar, a tendência é que, hora que eu pare, o meu corpo comece a suar para liberar esse excesso de energia em que eu estava. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, para ir para um estado maior de energia, ele absorve energia. Para voltar para o estado inicial em que ele estava, ele precisa perder energia. Como que um átomo perde energia? O átomo perde energia na forma de luz. Tá? Ele vai emitir luz, um determinado comprimento de onda. Ok? Bom, utilizando então esse modelo de Bohr, tá? Nós conseguimos ver aí a emissão de alguns níveis de energia, na verdade, a representação dos níveis de energia. Tá? Então, quando um determinado átomo do nível N, da quarta camada, vai para o primeiro nível, ele vai emitir um comprimento de onda aí no espectro da região azul. Quando ele passa do terceiro nível para o primeiro nível, ele vai se livrar dessa energia, emitindo uma coloração amarela. E quando ele sai do nível 2 para o primeiro nível, ele vai emitir uma coloração vermelha. Foi isso daqui que eu quis mostrar para vocês como um espectro de luz, tá? Um espectro de linhas que nós chamamos, na verdade, tá? Cada elemento químico vai ter, então, um determinado número de linhas de emissão de luz característica de si. Ok? É isso que acontece quando a gente faz o tal lá do teste de chama. Eu gostaria de fazer esse experimento no laboratório para vocês, tá? Cada elemento químico vai emitir luz num determinado comprimento de onda, tá? Aqui no primeiro caso é um átomo de sódio, tá? Então a chama era azul, de um Big de Bunsen. Quando eu coloco um sal de sódio aqui dentro, eu vejo uma coloração amarela. Quando eu pego um sal de potássio, eu coloco na chama, eu vejo uma coloração roxa. Quando eu pego o estrôncio e coloco na chama, eu vejo uma coloração vermelha. E quando eu pego o bário, eu vejo uma coloração verde amarelada. Tá? Talvez como quando nós voltarmos aí para as aulas presenciais, a gente faça esse experimento no laboratório. No ano passado eu fiz esse experimento na casa aberta. Não sei se algum de vocês viram, mas tinha lá esse experimento. Ok? Bom, os fogos de artifício funcionam da mesma maneira. Então, para ter coloração dos fogos de artifício, as pessoas que produzem esses fogos de artifício colocam uma combinação de elementos para ter a determinada cor que ele deseja. Um elemento característico ou uma mistura deles. Tá? Aqui, ó, nas lâmpadas de vapor de sódio, que são essas lâmpadas da iluminação, né, da via pública, que são amarelas, aquilo é a lâmpada de vapor de sódio. Nós podemos ver uma iluminação amarela, então. Tá? Tem um sódio vaporizado na forma de gás, eles aplicam uma diferença de potencial, uma energia, o átomo vai, então, para o estado mais energético, quando ele volta, ele emite essa luz amarela. Tá? É isso que a gente vê. E um sinal luminoso de neônio aí, lembra que neônio é um gás nobre. Quando a gente coloca um gás nobre dentro de um tubo e aplicamos também uma diferença de potencial, ele também tem essa característica de emissão de luz. Tá? No caso aí, coloração vermelha do Teatro Apollo, em Nova York. A luz laser, só como uma forma de curiosidade aqui, tá? Eles vão excitar, eles vão do estado fundamental para o estado excitado, tem um decaimento rápido para um estado meta-estável, e depois desse estado, sim, ele vai emitir a luz laser, tá? Deem uma lida, isso é só mais como uma forma de curiosidade. Assim como a bioluminescência também é mais um caso de curiosidade. O que realmente é importante para vocês é que vocês saibam
que os elétrons de um determinado átomo estão dentro de camadas, dentro de níveis, e eles só podem passar de um nível para o outro ganhando energia, e eles podem voltar de um nível de maior energia para um nível de menor energia, perdendo essa energia na forma de luz. Tudo bem? Continuando aí, tem uma série de 5 exercícios para vocês resolverem, baseado nessa aula que nós vimos hoje. Por favor, resolvam, tá? Aí no caderno de vocês. Quando nós voltarmos à aula presencial, eu recolho todos esses trabalhos e avalio cada um deles. Tudo bem? Uma boa noite, bons estudos para vocês. Se cuidem que o coronavírus aí está batendo na porta de todo mundo. Cuide da família de todos. Até uma próxima. Deixa eu parar a apresentação aqui. Um forte abraço a todos, um grande beijo e até a próxima. Fui, tchau.